Por que após a cirurgia são usados colírios para dilatar a pupila? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retina Vitro, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e também compartilhar este vídeo com aquele seu amigo, aquele seu parente que possa estar passando por alguma cirurgia oftalmológica e deve ter com certeza algumas dúvidas, porque cirurgia é sempre uma coisa que nos deixa bastante ansiosos. E existem muitas pessoas que vão ao médico, ouvem toda a explicação, leem os papéis, as orientações e acabam não assimilando aquele conteúdo. Nós observamos que depois, quando a pessoa já está em casa um pouco mais tranquila, se tem acesso a esse tipo de informação, acaba entendendo muito mais aquele procedimento que vai ser realizado. E esta questão de hoje, na verdade, foi trazida por um seguidor nosso e ela faz muito sentido porque sim, após algumas cirurgias é bastante comum o médico deixar um colírio para o paciente ficar com a pupila dilatada. E por que isso? Na realidade, o principal objetivo de deixar a pupila dilatada após algum procedimento oftalmológico é evitar com que se formem sinéquias, ou seja, às vezes a íris, devido à inflamação interna do olho como resposta à cirurgia, esta inflamação faz com que a íris acabe grudando, ou seja, a nossa pupila fique grudada na cápsula do cristalino e às vezes nessa situação ela tem dificuldade em dilatar. E é claro, ela pode acabar também fazendo sinéquias estando dilatada e aí ela vai acabar muitas vezes não diminuindo. Então, na verdade, este fato de deixar a pupila dilatada após algumas cirurgias, principalmente cirurgias mais complexas de retina, é algo que até tem mudado de certa forma ao longo do tempo. Por exemplo, quando eu fiz a minha especialização em oftalmologia e depois em retina, todo paciente que nós operávamos de descolamento de retina ou que fazia alguma vitrectomia, nós deixávamos com o colírio de atropina, que é um colírio que realmente deixa a pupila dilatada, praticamente paralisada e por bastante tempo. E esta era a conduta padrão e existem muitos médicos que fazem isso e não está errado. Mas até, por exemplo, eu não deixo mais atropina para os meus pacientes por vários motivos. Por exemplo, às vezes a pupila fica dilatada por tanto tempo que já vi casos onde após usar atropina em um pós-operatório, o paciente passou 6 meses com a pupila dilatada e acabou voltando ao normal só a partir deste período. A própria dilatação da pupila também causa um pouco de incômodo, aquele fato de entrar mais luz para dentro do olho também pode incomodar um pouco o paciente. E na prática eu não vejo tanta diferença na formação de sinéquias deixando ou não algum colírio para dilatar a pupila. Então atualmente, se eu acho que é importante dilatar, eu acabo deixando um midriacil, que é um colírio que dilata a pupila por pouco tempo e ela acaba voltando depois, porque aí sim existe um certo movimento da pupila ali dentro do olho. Isto talvez evite ou pelo menos reduza a formação de sinéquias, mas é uma opção de cada médico. Atualmente não existe uma conduta 100% certa ou errada em relação a isso, depende muito da preferência do cirurgião. E há também uma ideia de que a atropina, por exemplo, por paralisar o corpo ciliar, deixa um pouco mais de sensação de conforto, ou seja, diminui também a dor no pós-operatório, mas na prática eu acredito que isso também não seja muito observado e de certa forma o uso de colírios para manter a pupila dilatada após cirurgia de retina tem reduzido nos últimos anos. É claro, como eu disse antes, não é certo ou errado deixar o colírio, depende da preferência do cirurgião, mas sim é uma coisa que antigamente era considerada obrigatória e hoje em dia muitos médicos já não deixam o colírio para dilatar a pupila na grande maioria das cirurgias. Se você tiver mais alguma dúvida sobre cirurgia oftalmológica, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina Vitro.